Você quer paz? Então prepare-se para pagar um preço alto, porque a verdadeira paz não mora em apartamentos compartilhados com o caos alheio. Ela não divide quarto com distrações, não aceita visitas sem propósito e não suporta conviver com quem ainda vive pela metade. A verdadeira paz é cara e o boleto dela se chama coragem. Coragem de fechar a porta, coragem de desligar o barulho do mundo, coragem de ouvir sua própria mente sem ninguém para culpar, coragem de ficar frente a frente com o único inimigo real que você tem, você mesmo. Morar sozinho não é sobre ter espaço, é sobre ter soberania, é sobre ser o único dono do seu território mental, emocional e físico. É sobre sair do modo sobrevivência e assumir o modo império. Porque enquanto você ainda depende do ambiente, do afeto dos outros, da distração da presença alheia, você é refém. E nenhum refém vive em paz. Nenhum refém lidera. Nenhum refém encontra grandeza. Você quer ter paz? Prepare-se para sangrar por ela. Prepare-se para aguentar o eco do seu nome sem ninguém para responder. Prepare-se para abrir a geladeira e não ver bilhetes. Para dormir com o barulho da sua mente e acordar com o peso das suas escolhas. Isso não é castigo, é alforria. Morar sozinho é uma das decisões mais radicais que alguém pode tomar em um mundo onde todo mundo corre desesperado por aprovação, companhia e distração. É um ato de guerra contra a dependência emocional, contra a cultura da carência, contra a ideia infantil de que só estamos bem se estivermos cercados. Viver só é viver limpo, é depurar, é se olhar no espelho e não ter para onde correr. É você com você, e é aí que tudo começa a mudar. Você vai perceber que sua rotina é o reflexo da sua mente, que a pia cheia revela mais do que o cansaço, revela sua autoimagem, que a bagunça da casa é a bagunça das suas intenções, que a louça lavada, o chão limpo, o livro lido, o despertador respeitado, são atos de comando. Cada pequeno hábito que você domina morando sozinho é um tijolo na construção da sua grandeza. Você para de terceirizar sua paz. Você para de culpar o outro pelo que está desorganizado em você. Você assume, enfrenta, corrige e vence. Claro, vai doer. Vai doer perceber que por muito tempo você fugiu de si mesmo com a desculpa da convivência. Vai doer entender que você nunca esteve realmente sozinho, mas sim distraído. E vai doer ainda mais quando perceber o quanto cresceu só porque ficou com você. Mas não confunda dor com fracasso. Não confunda ausência com perda. Não confunda vazio com falta. Isso tudo é apenas o preço inicial da sua autonomia. E o mundo lá fora pode chamar isso de egoísmo, frieza ou isolamento. Mas você vai olhar ao redor e ver uma coisa que ninguém mais tem. Paz sem dívida emocional, tranquilidade sem performance, rotina sem tensão, domínio sem gritos. É isso que você está construindo agora. Não um apartamento, mas uma fortaleza, um território sagrado, onde só entra o que fortalece e onde reina apenas uma autoridade: você. Seja bem-vindo à fase mais corajosa da sua vida. Seja bem-vindo ao início da sua verdadeira paz. Não tem mais volta. E, sinceramente, ainda bem. A última casa antes da liberdade. Todo mundo quer ser livre, mas quase ninguém tem coragem de viver sozinho com a própria verdade. Antes de você conquistar o mundo, você vai precisar conquistar a si mesmo. E isso começa no momento em que você entra em um lar onde só existe uma presença, a sua. Não existe liberdade emocional sem isolamento estratégico. E não existe domínio pessoal sem o ritual de fechar a porta do seu espaço e sentir o silêncio inteiro te encarar. Não é fácil, mas é necessário. Você não está apenas morando só. Você está treinando sua mente para parar de fugir. A última casa antes da liberdade é a sua própria mente em silêncio. É o apartamento onde ninguém te elogia, ninguém te critica, ninguém te distrai. É o lugar onde você precisa acordar sem ninguém mandando. É onde você vai lavar a louça sem ninguém olhando. É onde você não ouve aplausos,
nem cobranças, só a sua consciência. E aí vem o primeiro baque: perceber que você vivia mais pelos outros do que por você, que sua disciplina era encenada, que seu autocuidado era para impressionar, que sua rotina era um teatro de sobrevivência social. E agora? Agora não tem plateia, não tem espectadores, só você. E a verdade: você vai se ver sendo confrontado pelos pequenos detalhes. A cama desarrumada vai gritar sua preguiça. A comida pronta vai te lembrar do quanto você terceirava até o seu sustento. O lixo acumulado vai te mostrar o lixo emocional que você nunca limpou. E isso vai te forçar a crescer, porque ninguém vai limpar por você. E é aí que começa o processo. O espaço externo começa a refletir o seu espaço interno. Você percebe que, se quiser viver uma vida limpa, precisa manter sua casa limpa. Se quiser clareza mental, precisa evitar o excesso físico. Se quiser paz, precisa eliminar tudo o que polui, inclusive hábitos, manias e desculpas. E então, você começa a colocar ordem. Não porque alguém mandou, mas porque você está assumindo o trono da sua existência. É sobre governar-se, é sobre olhar no espelho e respeitar quem está ali. Morar sozinho é mais do que não ter companhia, é não ter muletas. Ninguém vai te lembrar de escovar os dentes. Ninguém vai organizar seus horários. Ninguém vai te impedir de desperdiçar o seu tempo com bobagens. Você vai ser o seu próprio vigilante, seu próprio general, seu próprio juiz. Isso parece duro? Sim. Mas é também libertador, porque você finalmente se torna dono do seu próprio ritmo. Você come quando quiser, dorme quando quiser, produz no seu tempo, cria seu ambiente. Não existe mais a desculpa do outro, agora é tudo você. Se deu certo, foi você. Se deu errado, também foi. Isso é brutal, mas é justo e é poderoso. E aos poucos você vai percebendo que nunca precisou tanto de si, que a vida toda te treinaram para depender, mas ninguém te treinou para liderar a si mesmo. Essa casa, sua casa, é o campo de treinamento para isso. Você vai falhar sim, vai esquecer tarefas, vai dormir demais, vai deixar comida estragar, vai se perder na procrastinação. Mas isso faz parte, porque a cada falha vem o aprendizado. Vem a percepção de que a liberdade exige estrutura e de que a paz só vem depois da guerra contra a própria indisciplina. E uma hora tudo muda. Você acorda um dia e percebe que está em paz, que não sente mais falta de barulho e que não precisa mais da presença dos outros para validar sua existência, que aprendeu a conversar com sua mente sem se torturar, que criou rituais, ordem, clareza. Essa é a última casa antes da liberdade, a casa onde você não finge mais, o espaço onde cada canto reflete o seu grau de domínio pessoal. Cada detalhe grita quem você é, e você começa a gostar do que ouve. Esse lugar que parecia frio no começo agora é quente, calmo, pleno, porque ele foi purificado por sua presença. Não tem ruído, não tem caos, não tem guerra, só tem você, e isso finalmente é suficiente. A última casa antes da liberdade é onde você deixa de ser visitante da própria vida e passa a ser rei do próprio território. Você está em casa e isso muda tudo. 2. Ninguém vai te salvar do caos que você mesmo sustenta. Você pode culpar sua infância, seu ex, sua família, sua rotina, seu chefe. Você pode apontar os dedos para a vida, para os traumas, para o governo, para o tempo. Mas no fim do dia, quando a porta da sua casa fecha e o silêncio te engole, só existe uma pergunta: e agora? Porque ninguém vai te salvar do caos que você mesmo alimenta. Você quer viver em paz, mas dorme ao lado das suas desculpas. Quer ordem, mas tolera o caos como se fosse parte da mobília. Quer prosperar, mas protege hábitos autodestrutivos como se fossem bichos de estimação. Você quer liberdade, mas vive sustentando o cárcere emocional com as próprias mãos. Morar sozinho revela o quanto da sua vida ainda é construída com cimento emocional dos outros. O quanto suas escolhas são reações e não decisões.
O quanto você ainda vive condicionado, esperando um salvador invisível que venha colocar tudo no lugar. Não vai acontecer. Não vai vir ninguém. Ninguém vai bater na sua porta para organizar sua mente. Ninguém vai vir jogar fora seus vícios. Ninguém vai desligar sua TV quando você estiver procrastinando a própria evolução. Ninguém vai tirar o celular da sua mão quando você estiver se afogando em distração. Ninguém vai parar o delivery de entrar pela sua porta enquanto você finge que está cansado demais para cozinhar. Você é o seu problema. E isso não é uma acusação, é uma libertação. Porque se você é o problema, você também é a solução. E a única forma de sair desse labirinto é aceitar que ninguém vem te buscar. Você vai ter que cavar sua própria saída. Com disciplina, com clareza, com força bruta emocional. E isso começa onde? No espaço onde você vive. Porque seu lar é o reflexo do que você tolera. A pia suja revela sua negligência. A cama desarrumada revela sua indisciplina. A comida acumulada no canto da geladeira revela o acúmulo das suas decisões não tomadas. Você sustenta o caos. E só você pode parar de sustentá-lo. Não adianta mudar de casa se a bagunça vai com você. Não adianta pintar as paredes se o seu interior continua mofado. Você pode mudar os móveis, mudar o bairro, mudar de cidade, mas se você continuar fugindo de si mesmo, não importa onde more, vai estar sempre preso. Você precisa romper com essa ideia covarde de que alguém vai vir te resgatar. O que você está esperando? Um relacionamento que te dê motivação, uma amizade que te faça companhia, uma mensagem que te desperte da apatia. Isso é infantilidade emocional. E enquanto você estiver esperando alguém para te salvar, você vai continuar no mesmo lugar, perdido dentro da sua própria bagunça. O primeiro passo da liberdade é esse: assumir a responsabilidade total. Você criou esse caos com suas tolerâncias, com suas omissões, com suas repetições inconscientes. Agora você vai ter que desmontar isso peça por peça, com raiva, com vergonha, com arrependimento, com força, mas principalmente com decisão. Porque quando você decide, a bagunça começa a se dissolver. Você começa a acordar mais cedo, a comer com mais consciência, a limpar não só a casa, mas os pensamentos, a trocar distrações por construção, a parar de fugir e começar a enfrentar. E tudo isso sem plateia, sem likes, sem ninguém dizendo parabéns, porque morar sozinho é isso, reconstrução silenciosa. E essa é a prova de que você está evoluindo de verdade. Quer saber o quanto você está crescendo? Olhe para o que você está sustentando. Se você ainda sustenta o caos, a procrastinação, os vícios, os mesmos ciclos, então ainda não está pronto para a paz. A paz exige espaço e o caos ocupa tudo. Você vai ter que escolher entre o conforto de continuar alimentando esse lixo emocional ou a coragem de passar fome dele por um tempo, até se nutrir de algo mais nobre. E essa escolha é feita todos os dias. Cada vez que você se levanta e organiza o que deixou largado. Cada vez que você diz não para o que antes dizia só hoje. Cada vez que você corta a raiz de uma desculpa que já virou árvore. É um processo, mas começa com um basta. O caos só continua existindo porque você ainda o protege. Mas hoje pode ser o dia em que você derruba as cercas, em que você deixa de cuidar das ervas daninhas e começa a plantar propósito. Hoje pode ser o dia em que você, pela primeira vez, decide ser o adulto que sua vida precisa. Não para agradar ninguém, não para mostrar força, mas porque você cansou de se trair. Pare de esperar um salvador. Assuma o trono. Seja o arquiteto da sua ordem interna. E, finalmente, liberte-se do caos que você mesmo construiu. Não vai ser fácil, mas vai ser seu. 3. A arquitetura do domínio pessoal começa com uma porta trancada. Existe uma linha invisível entre você e o mundo. E essa linha se materializa toda vez que você fecha a porta da sua casa e tranca. Não é só uma porta física, é uma declaração de independência. É como dizer, aqui dentro eu governo. E todo governo começa pelo território.
Morar sozinho não é só viver sem ninguém. É criar um espaço sagrado onde tudo responde a você. O ar que entra, o som que toca, a luz que acende, a hora que você acorda. Tudo. A arquitetura do domínio pessoal começa com essa simples decisão: fechar a porta e assumir que dali para dentro não tem ninguém para dividir a culpa, nem a bagunça, nem os resultados, nem o mérito. Cada cômodo da sua casa é um espelho da sua mente. A sala revela o quanto você está disposto a receber ideias novas. O banheiro mostra o quanto você se cuida ou se abandona. A cozinha fala da sua capacidade de nutrir a si mesmo. O quarto mostra como você se prepara para o dia e como descansa depois de enfrentá-lo. Não é exagero, é simbologia prática. O espaço externo comunica seu estado interno. E aqui está o ponto. Enquanto você viver em ambientes caóticos, poluídos e desorganizados, sua mente vai espelhar esse padrão. Enquanto você viver em lugares que te puxam para baixo, sua disciplina vai derreter sem que você perceba, porque o ambiente é mais poderoso do que a força de vontade. Você pode ter as melhores intenções do mundo, mas se estiver cercado por estímulos fracos, pessoas desmotivadas e desorganização crônica, seu sistema vai falhar. Você vai se sabotar sem nem perceber. Agora tranca a porta. Olha ao redor. Esse espaço te fortalece ou te enfraquece? Essa casa é uma academia de disciplina ou um parque de distrações? Esse ambiente te cobra postura ou te afunda em preguiça? Você precisa transformar sua casa em um templo de autocontrole e não em um esconderijo da procrastinação. Cada detalhe importa. Cada objeto tem voz. O celular no quarto fala: continue acordado até tarde. O sofá desarrumado diz: descansa mais um pouco. A mesa bagunçada sussurra: você não é organizado o suficiente para fazer nada grande. E você escuta. Mesmo sem perceber, você escuta. Por isso, dominar o ambiente é o primeiro passo para dominar a si mesmo. É mais fácil mudar sua rotina do que mudar sua identidade. Mas se você usar o espaço como ferramenta de transição, o ambiente molda seus hábitos e seus hábitos moldam quem você é. Quer crescer? Crie um ambiente que cobre crescimento. Quer foco? Elimine as distrações do seu espaço. Quer força? Organize sua vida como quem está preparando um campo de batalha. Porque é isso que sua casa precisa ser. Uma base de operações, não um campo de fuga. Trancar a porta é dizer: aqui dentro eu me lapido. É declarar que você está em missão, que sua casa não é um depósito de gente cansada, mas uma forja de gente forte. Não é sobre viver isolado, é sobre viver intencional. Cada canto da sua casa pode te empurrar para frente ou te puxar para trás. Você precisa blindar esse território, cortar as visitas que sugam, desligar os ruídos que distraem, parar de deixar o externo invadir o interno. Porque enquanto a sua casa for invadida por estímulos sem filtro, você será refém deles. Enquanto a sua rotina for vulnerável, sua disciplina será instável. É na casa vazia que nasce a presença firme. É na mesa limpa que surgem os projetos grandes. É no silêncio do ambiente que se ouve a estratégia da mente. Mas nada disso acontece se você não fechar a porta e assumir que sua paz é uma obra em construção. E você é o arquiteto. E não se trata de ter um lugar caro, grande ou bonito. Trata-se de ter um espaço seu sob sua ordem. Porque todo império, antes de ser erguido, precisa de um território livre de invasores. Essa casa é seu território. Tranque a porta, limpe o campo, prepare a base. E então, comece a construir com rigor, com visão, com honra. Essa é a arquitetura do domínio pessoal. Começa com a porta trancada, mas se expande até os cantos mais profundos da sua alma. Porque quem governa a casa onde mora, começa a aprender a governar o próprio destino. 4. Quem não aguenta a própria presença, nunca vai suportar o próprio poder. Se você não consegue passar um sábado inteiro com você mesmo sem querer fugir, você ainda não está pronto para ser forte. Se o silêncio da sua casa te desespera, é porque o barulho dentro de você ainda governa.
Se precisa constantemente de companhia, é porque não suporta o peso da sua própria alma. Simples assim e cruel assim. A verdade é dura. Tem gente que prefere viver cercada de vozes externas só para não ter que lidar com as vozes internas. E morar sozinho expõe isso de forma implacável, porque agora não tem ninguém para ocupar o seu tempo. Não tem ninguém para distrair sua dor com conversa fiada. Não tem ninguém para servir de escudo contra o que você sente ou evita sentir. Quando você mora sozinho, você é obrigado a conviver com o espelho. E não falo só do espelho físico. Falo daquele espelho invisível que te persegue em cada cômodo. Aquele que mostra sua procrastinação, seus vícios, suas carências, sua inconstância. Aquele que grita o que você tentou esconder por anos em relacionamentos, em festas, em trabalho, em qualquer ruído que servisse de tampa para o buraco que existe aí dentro. E aí vem o choque, perceber que você mesmo era o responsável por boa parte da sua dor. Não o mundo, não os outros, você, porque foi você quem permitiu, foi você quem aceitou pouco, foi você quem se traiu para ser aceito, foi você quem adiou mudanças que sabiam ser urgentes. E agora está tudo aí, escancarado, sem máscara, sem plateia. E não, isso não é um castigo, é um presente, porque a sua força está enterrada exatamente nesses escombros. Você não vai se tornar poderoso fugindo da própria presença. Você só vai encontrar paz e poder quando aprender a ficar com você mesmo, sem querer se anestesiar. E aqui está um fato brutal. Quanto mais você foge de si, mais fraco você se torna. Porque fugir exige distração. Distração exige consumo. Consumo exige dependência. E dependência é o oposto de força. Se você precisa de alguém o tempo todo, você é escravo da presença do outro. Se você precisa da TV ligada para dormir, você é escravo do ruído. Se você não consegue jantar sem o celular, você é escravo do estímulo. E quem é escravo do externo nunca vai comandar o interno. Morar sozinho é o processo de decodificar seus próprios ruídos. É ficar horas em silêncio e não enlouquecer. É conseguir sentar consigo mesmo e perguntar: o que está gritando aí dentro? E ter coragem de ouvir a resposta sem levantar da mesa. É nesse ponto que você começa a virar gente grande. Porque só quem aguenta sua própria presença, aguenta seu próprio poder. O poder de decidir, de se reinventar, de criar, de romper ciclos, de começar do zero. Mas esse poder tem um preço. Ele exige presença radical. E presença radical só nasce quando você está em paz com quem você é e com quem você deixou de ser. Aqui não tem como mentir. O quarto está vazio. O sofá está calado. A geladeira não traz distrações emocionais. O celular pode estar perto, mas se você quiser crescer, vai ter que encará-lo desligado. E aí só sobra você. Você com sua história. Você com suas escolhas. Você com seus fracassos. Você com seus sonhos esquecidos. Você com suas culpas. Você com suas forças que ainda não foram ativadas. Sim, isso dói. Dói olhar para trás e ver o quanto você deixou de ser. Dói perceber que você viveu a maior parte da sua vida tentando agradar, evitar, fugir. Mas depois dessa dor, vem algo que você nunca sentiu antes: respeito próprio. Porque só se respeita quem para de se esconder. E um dia, no meio desse processo, você percebe que sua presença se tornou leve, que você pode andar pela casa sem pressa de sair, que consegue ouvir sua mente sem implodir, que até sua respiração ficou diferente, mais firme, mais consciente, mais sua. E nesse momento, algo muda para sempre. Você descobre que está pronto para liderar sua própria vida, pronto para dizer não sem culpa, pronto para decidir sem validar com ninguém, pronto para sustentar seu próprio império sem precisar que alguém fique ao lado batendo palma. Esse é o verdadeiro poder, não o poder de controlar os outros, mas o poder de não precisar deles para existir, o poder de ser inteiro onde antes você era carência ambulante, o poder de morar em você mesmo e finalmente chamar isso de lar.
Se você não aguenta sua própria presença, seu poder será uma ameaça. Mas se você aprender a se habitar, seu poder será uma revolução. 5. A arte brutal de mandar em si mesmo. Liberdade sem disciplina é apenas mais um disfarce de autossabotagem. Você pode até morar sozinho, pagar seus boletos, ter um endereço próprio e um CPF limpo. Mas se você ainda não aprendeu a mandar em si mesmo, você é só um escravo sem coleira, um adulto no papel, mas uma criança nos hábitos. O mundo fala muito sobre independência, mas esconde a verdade mais cruel. A maioria das pessoas não quer liberdade. Elas querem permissão para continuar se traindo sem serem cobradas. Elas não querem mandar em si, querem fugir de si, porque mandar em si mesmo dói. Dói levantar da cama sem vontade. Dói dizer não para o prazer imediato. Dói silenciar o vício quando o vício é a única coisa que faz a dor sumir por um minuto. Dói criar rotina sem ter alguém fiscalizando. Dói se impor metas que ninguém vai te cobrar, mas você mesmo vai se acusar se não cumprir. E é aqui que a brutalidade começa. Mandar em si mesmo é o ápice da maturidade. É olhar para sua vida e entender que não existe mais babá emocional. Não tem ninguém para te acordar. Não tem ninguém para te puxar para frente. Não tem mais desculpa. Você é o seu chefe. Você é o seu pai. Você é o seu sistema de justiça, seu alarme, sua disciplina, sua cobrança e sua recompensa. E se você não construir um governo interno forte, vai viver em anarquia pessoal. É fácil mandar nos outros. É fácil apontar erros. É fácil dar conselhos. Agora quero ver você mandar em si mesmo quando está exausto, quando ninguém está vendo, quando não tem plateia, quando a única testemunha é o travesseiro. A arte brutal de mandar em si mesmo começa pela renúncia. Renunciar a esse desejo infantil de ser cuidado o tempo todo. Renunciar à espera por motivação. Renunciar ao vício de reclamar e não agir. Renunciar à necessidade de validação externa para começar algo interno. Mandar em si é um ato de guerra contra a autoindulgência. É você dizer para si, chega de conforto que me enfraquece. É você se levantar mesmo sem vontade. É você comer o que te fortalece e não o que te alivia. É você estudar mesmo sem prova. É você limpar a casa mesmo sem visita marcada. É você treinar mesmo sem ter evento nenhum no sábado à noite. Autonomia não é glamour, é rigidez. É você criar uma agenda que ninguém exigiu, mas que você sabe que precisa cumprir se quiser ser grande. É você cortar o tempo perdido com distrações e realocar esse tempo para construir seu próprio legado. É você assumir que tudo que acontece dentro da sua casa e dentro da sua mente é responsabilidade sua. Ninguém vai cobrar que você acorde cedo. Ninguém vai reclamar se você deixar seu domingo todo jogado na cama assistindo vídeo inútil. Ninguém vai te bater se você não limpar a cozinha ou se alimentar como um adolescente descontrolado. E exatamente por isso é que poucos vencem, porque só vence quem aprende a se cobrar antes que a vida venha cobrar mais caro. A arte de mandar em si mesmo é silenciosa. Você não ganha aplauso por isso. Ninguém vê quando você escolhe estudar em vez de se distrair. Ninguém posta stories quando você faz o que precisa em vez do que quer. Mas sua alma sente, seu corpo muda, seu foco se afia. Seu futuro começa a ser moldado em cada uma dessas decisões invisíveis. Você não precisa de um ditador externo. Você precisa de um imperador interno. Alguém que governa com honra, com clareza, com propósito. Alguém que pune a covardia e recompensa a coragem. Alguém que olha para o espelho e diz, você não vai viver abaixo do que pode ser. Sim, isso cansa. Cansa porque exige consciência constante. Cansa porque disciplina não tem folga. Cansa, porque o mundo inteiro está tentando te puxar para o padrão do medíocre, e você vai ter que lutar contra isso todos os dias. Mas sabe o que cansa mais? Viver em desordem, sentir vergonha de si mesmo,
deitar a cabeça no travesseiro e saber que você foi fraco outra vez, que se traiu de novo, que deixou a oportunidade passar porque não quis pagar o preço. Mandar em si mesmo não é uma prisão, é a única estrada para a liberdade real. Porque quando você comanda sua vida, ninguém pode ameaçar seu império. Você não depende de ordens externas. Você não precisa de empurrões. Você se levanta porque tem missão. Você age porque tem visão. Você resiste porque tem direção. Essa é a arte brutal de mandar em si mesmo. Não é bonita, mas é digna. Não é fácil, mas é transformadora. Não é rápida, mas é definitiva. E no fim do dia, quando tudo silencia e só sobra você, que você possa dizer com orgulho: hoje, mais uma vez, eu fui meu próprio comandante. 6. A coragem de cortar os cordões invisíveis. Você se acha livre, mas ainda vive preso a promessas que nunca se cumpriram. Ainda se move tentando provar algo para quem já foi embora. Ainda se molda com medo de rejeição, julgamento, abandono. Você cortou o cordão umbilical físico, mas ainda está amarrado por dentro. Os cordões invisíveis são os mais perigosos, porque você não vê, mas sente. Sente culpa por dizer não. Sente medo de ser mal interpretado. Sente a obrigação de manter laços que já morreram por dentro. Sente a necessidade do elogio de quem nunca te valorizou, e isso te amarra. Amarra seu crescimento, sua rotina, sua casa, sua mente. Você mora sozinho, mas ainda pede permissão para ser quem é. Você vive como adulto, mas carrega feridas de criança carente que quer ser aceito a qualquer custo. Cortar os cordões invisíveis é um ato de coragem brutal. É declarar independência emocional sem esperar que o outro entenda. É parar de viver tentando ajustar o próprio tamanho para caber no afeto dos outros. É entender que, para ter paz de verdade, você vai precisar decepcionar muita gente que se acostumou a te controlar. Talvez você precise sair de grupos que não te representam mais. Talvez precise parar de responder mensagens que te drenam. Talvez precise assumir escolhas que vão te isolar de quem só te queria fraco. E sabe o que é mais difícil? Fazer tudo isso sem dar explicação. Porque quem precisa de aprovação para cortar o que sufoca ainda não entendeu o que é liberdade. Você não deve satisfação pela sua cura. Você não precisa do carimbo de ninguém para se afastar de quem já não te edifica. Você não precisa justificar seu silêncio, sua ausência, sua mudança de rota. Os cordões invisíveis se disfarçam de afeto, mas são grilhões emocionais. São expectativas que os outros projetaram em você e você aceitou por medo de ser rejeitado. São papéis que você interpreta desde sempre e que já perderam o sentido. Mas ainda assim, você cumpre, porque tem medo de virar vilão na história de alguém. E aqui vai a verdade crua. Ou você vira o vilão da narrativa alheia, ou vira o traidor da sua própria. Ou você decepciona os outros sendo real, ou vive agradando enquanto morre por dentro. Não dá para ter os dois. Quem vive preso à expectativa externa nunca vai ser inteiro. Você precisa entender, não vai doer para sempre. Vai doer cortar, sim. Vai doer romper laços antigos, deixar de responder, parar de insistir em relações desequilibradas. Vai doer ser chamado de frio, distante, egoísta. Mas sabe o que dói mais? Continuar onde sua alma está sufocando. Não adianta morar sozinho se você ainda está emocionalmente alugado por pessoas que controlam sua energia. A liberdade começa dentro. É na sua mente que você precisa instalar novas regras. É no seu coração que você precisa declarar independência. Pare de carregar o que não é seu. Pare de tentar consertar relações que só funcionam se você continuar se diminuindo. Pare de explicar seu crescimento para quem nunca te enxergou de verdade. Você não precisa de plateia para sua revolução interna. E não deve nada a ninguém que não caminha ao seu lado com respeito mútuo. Cortar não é ódio. Cortar é respeito. É entender que sua energia é limitada e precisa ser protegida com rigor. É parar de distribuir presença onde só existe cobrança.
É deixar o passado no passado e não mais na sua agenda atual. E isso vai te dar um tipo de paz que ninguém pode roubar. A paz de não ter que fingir, a paz de não estar mais dividido entre agradar e viver, a paz de poder andar pela casa e sentir que cada canto é seu e não uma extensão emocional dos outros. Você vai sentir saudade, sim. Vai se perguntar se exagerou, se poderia ter explicado melhor, se deveria ter sido mais gentil. Mas vai respirar fundo e perceber que pela primeira vez está vivendo com inteireza. Sem cordões, sem cabresto, sem script, a vida adulta real exige esse rompimento, porque ninguém é grande carregando todos nas costas. Ninguém alcança a paz profunda enquanto vive em função das dores, das carências e das expectativas dos outros. Corte os cordões invisíveis. Assuma as consequências. Respeite o silêncio que virá. E sinta o alívio de finalmente estar inteiro em você. 7. A grandeza tem custo, e o boleto chama responsabilidade radical. Todo mundo quer colher os frutos da liberdade, mas quase ninguém está disposto a plantar o solo duro da responsabilidade, porque dá trabalho, porque exige firmeza, porque acaba com qualquer desculpa, e mais, porque a responsabilidade radical não aceita terceirizações emocionais. Ou é você, ou ninguém. A grandeza custa caro. Ela não vem no conforto. Ela não aparece quando você está no modo automático. Ela só nasce quando você decide bancar todas as consequências do que quer se tornar. E não tem nada mais brutal e ao mesmo tempo mais libertador do que perceber que tudo o que você deseja depende diretamente de você. A sua casa reflete isso. A sua rotina grita isso. A sua disciplina escancara isso. Se está uma bagunça, é porque você deixou. Se está funcionando, é porque você construiu. Responsabilidade radical é assumir 100% do controle da própria vida sem precisar de aplausos ou justificativas. É parar de apontar para fora. É parar de culpar o passado. É parar de dizer que é o jeito que você é. Não. Esse é o jeito que você tolera ser. E isso pode mudar. Agora. Você mora sozinho? Parabéns. Agora comece a liderar essa casa como um general lidera um exército. Com estratégia, com honra, com ordem, com rotina. Não é sobre se isolar, é sobre se alinhar. Não é sobre fugir do mundo, é sobre se preparar para enfrentá-lo com estrutura. Cada hábito seu é uma declaração política sobre quem você está escolhendo ser. Levantar cedo é resistência. Treinar o corpo é preparação. Comer bem é escolha de energia. Limpar o ambiente é clareza interna. Estudar é construção de autoridade. Dizer não para o inútil é uma defesa do seu império pessoal. A responsabilidade radical exige que você seja o arquiteto, o engenheiro, o pedreiro e o guardião da sua vida, simultaneamente. Ninguém vai fazer por você. Ninguém vai bater na sua porta para dizer: você está negligenciando sua missão. Ou você assume o trono, ou alguém vai usar sua ausência para ditar as regras do seu destino. E aqui está o ponto de ruptura. Quanto mais responsável você se torna, mais liberdade você conquista. Parece contraditório, mas é a verdade mais poderosa da vida adulta. Ser livre não é fazer o que quiser. Ser livre é saber exatamente o que deve ser feito e fazer. Sem auto-engano, sem enrolação, sem delírio motivacional. Apenas decisão e ação. E quando você começa a viver assim, tudo muda. O seu tempo muda, sua presença muda, seu olhar muda. Você para de implorar atenção e começa a gerar impacto. Você para de seguir multidões e começa a caminhar no ritmo do seu propósito. Você vira exemplo sem precisar gritar. Presença silenciosa, postura firme, energia limpa. Mas prepare-se, isso vai incomodar. Vai incomodar os medíocres, os que vivem terceirizando culpa, os que preferem reclamar do que assumir. Porque sua responsabilidade vai ser um espelho na cara de quem escolheu viver como vítima. E você vai ter que bancar essa rejeição com maturidade. Responsabilidade radical é fazer o certo mesmo quando ninguém está vendo. É manter a palavra mesmo quando ninguém vai cobrar.
É organizar o seu mundo sem precisar que ele esteja caindo para você reagir. É agir antes da crise, é prever, é cuidar, é manter o foco sem pânico. Se sua vida é uma empresa, você é o CEO. Se sua casa é um reino, você é o rei. Se sua mente é um território, você é o guardião da fronteira. E qualquer brecha que você tolera é uma invasão que você autorizou. Então sim, a grandeza custa caro. E o boleto chama responsabilidade radical. Vai cobrar sua energia, seu conforto, seus vícios, sua preguiça, sua carência, seu vitimismo. Vai cobrar tudo aquilo que você cultivou enquanto se distraía de si mesmo. Mas o que vem depois é impagável. Você vai dormir com a consciência tranquila de quem fez o necessário. Vai acordar com a mente limpa de quem sabe onde está e para onde está indo. Vai viver com a calma de quem não deve nada para ninguém, porque não está mais devendo nem para si. Responsabilidade radical é a raiz invisível da paz que ninguém entende. É o código de conduta invisível dos que vivem em ordem interior. É o silêncio poderoso de quem manda na própria existência e não se desculpa por isso. Você quer viver grande? Então prepare-se para pagar caro. Porque a grandeza nunca vai ser entregue para quem ainda vive terceirizando os próprios fracassos. Mas ela vai se ajoelhar diante de quem bancar o peso de ser quem nasceu para ser. Sem máscara, sem vitimismo, sem freios. Esse alguém pode ser você, desde que tenha coragem de assumir todos os dias a responsabilidade de mandar nessa vida, antes que a vida mande em você. Você chegou até aqui, e isso já diz muito. Diz que você não quer mais sobreviver emocionalmente. Diz que você está cansado de viver em silêncio dentro de si mesmo. Diz que está pronto, ou quase, para pagar o preço da paz, mesmo que ele seja a solidão temporária, a disciplina silenciosa e a responsabilidade brutal. Morar sozinho não é o fim, é o início. É a porta de entrada para um mundo onde ninguém manda, além de você. É o laboratório do seu autodomínio. É o campo de treino da sua consistência. É o território onde a sua paz começa a tomar forma sólida, concreta, inegociável. Não é sobre decoração bonita. Não é sobre silêncio constante. É sobre a energia que mora entre as paredes. É sobre o tipo de decisão que você toma quando ninguém está vendo. É sobre o que você faz com o tempo, com o espaço, com a liberdade que finalmente conquistou. A paz verdadeira não tem aplauso, não tem audiência, não tem performance. Ela só exige uma coisa, que você banque a sua verdade com coragem, mesmo que isso te isole no começo, mesmo que você seja mal interpretado, mesmo que leve tempo até que os frutos comecem a aparecer. Mas eles vão aparecer, e quando aparecerem, você vai saber, porque vai andar mais leve, vai pensar mais claro, vai dormir mais rápido e acordar mais disposto. Vai perceber que o mundo lá fora pode estar em guerra, mas sua casa e sua mente estão em paz. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser responsável. Você não precisa fazer tudo agora. Você precisa parar de fugir agora e começar a construir um espaço onde cada hábito que você planta nasce enraizado em direção à sua grandeza. Agora, deixa eu te desafiar. Se esse vídeo te despertou, escreve nos comentários a frase que vai te lembrar de tudo isso quando o dia for difícil. Eu escolho pagar o preço da minha paz, mesmo que o mundo inteiro não entenda. Escreve, grava, repete. Porque hoje, talvez pela primeira vez, você entendeu que morar sozinho não é solidão, é soberania.